Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento de temas para o WordPress com o framework Bootstrap. E nesta aula nós vamos ter uma introdução ao desenvolvimento de temas para o WordPress. Nós temos que há diversas maneiras para nós iniciarmos o desenvolvimento de um tema para o WordPress. Fato é que não existe uma maneira correta, porém, existem conjuntos de arquivos que nós podemos utilizar para iniciar o desenvolvimento, para seguir um padrão, ou então para somente utilizar uma estrutura como base. Nesse curso, nós iremos desenvolver um tema para o WordPress do zero, ou seja, nós vamos criar uma pasta que contém 2 arquivos e a partir destes é que nós iremos criar o nosso tema. Ainda que essa seja a melhor forma para nós aprendermos a criar um tema, essa não é a melhor forma para nós desenvolvermos um tema profissionalmente, até porque, quando nós desenvolvemos um template do zero, nós não necessariamente iremos seguir um bom padrão de desenvolvimento. Ou seja, como no primeiro momento nós não temos experiência no desenvolvimento de temas, é muito comum nós não seguirmos um bom padrão e assim, como resultado, nós podemos acabar tendo um tema não muito estável. Então, a minha sugestão para o desenvolvimento profissional de um tema é você utilizar ou a biblioteca Underscore, ou então um template padrão que está contido na pasta de instalação do WordPress. É importante observar que não é uma sugestão minha utilizar um outro template como base. Qualquer pesquisa que vocês realizarem sobre desenvolvimento de temas, vocês irão se deparar com uma série de benefícios que existem em utilizar uma base de código como princípio. Então, ainda que nós não iremos estudar o desenvolvimento de um tema a partir de um template padrão, ou então, a partir do framework Underscore, vocês podem estar certo que ao término das nossas aulas, vocês irão olhar para o diretório do Underscore, ou então para o diretório de um template padrão do WordPress e irão reconhecer a nomenclatura dos arquivos e quando vocês forem ler o código, vocês irão se defrontar com um código muito semelhante ao que nós vamos desenvolver em aula. Então, a melhor forma para estudar o desenvolvimento de temas é desenvolver um tema desde o zero. Porém, se fosse utilizada alguma biblioteca, além do fato de que as aulas ficariam confusas, as videoaulas seriam 3 vezes mais extensas e no final o conteúdo seria o mesmo. E isso acontece porque a partir do momento em que a gente entende o funcionamento do WordPress e como se desenvolve um tema para o mesmo, o trabalho de desenvolvimento acaba se tornando uma rotina. Logo, bastará nós entendermos o princípio que o resto do desenvolvimento será praticamente igual. Então, eu deixo aqui a sugestão para que quando vocês forem iniciar o desenvolvimento de um tema profissional para o WordPress, vocês utilizem como base a biblioteca Underscore.me. Basicamente, para nós trabalharmos com essa biblioteca, basta nós acessarmos o site Underscore.me. Em seguida, basta clicar aqui no campo Team Name e então digitar o nome do nosso tema. Por exemplo, Test Underscore, por exemplo. Feito isso, basta vocês apertarem no botão Generate. Então, vocês irão fazer download de um zip e dentro desse zip irá conter uma pasta que deve ser colocada na pasta de temas do WordPress. Ou seja, basta extrair a pasta que está dentro do zip test__.zip e colocar dentro da pasta wp-content/temas e então colar a pasta aqui dentro. Como a gente pode ver, eu fiz download, eu extraí a pasta, eu colei aqui dentro do diretório c://champ/htdocs/wordpress/wp-content, ou seja, a pasta onde nós colocamos os temas e os plugins, então wp-content/themes. Após você copiar a pasta test underscore ou então o nome do tema que você digitou aqui no campo que pede o nome do tema, basta você acessar a parte administrativa do WordPress, como nós temos aqui. Em seguida, clique em aparência, temas, e o tema já será exibido aqui nessa listagem. Então, bastará você ativar o tema e em seguida ir para o front-end do WordPress. Então, vamos parar o mouse aqui, visitar site, e o resultado de utilizar o framework Underscore será semelhante a esse que nós estamos vendo aqui no vídeo, ou seja, um tema que basicamente só possui estrutura HTML e o CSS irá funcionar mais ou menos como o Reset CSS, ou seja, um CSS padrão que de fato não faz nada além do que criar uma aparência totalmente crua. E é por essa razão que esse código foi muito utilizado e ainda hoje existem pessoas que quando vão desenvolver um site partem de códigos derivados desse aqui. Uma outra opção que nós temos é utilizar um dos 3 temas que vem por padrão no WordPress. Ou seja, se nós olharmos aqui na pasta do WordPress, nós temos o tema 2013, 2014 e 2015. Ou seja, esses 3 temas vêm na instalação padrão do WordPress. Então, esse aqui é o tema que nós iremos conseguir com o Underscore. Esse aqui é o tema de nome 2013. Como a gente pode ver, o mesmo contém uma estrutura básica de HTML e também uma estrutura básica de CSS. Logo, é um tema que já foi muito utilizado para desenvolvimento de outros temas. Em seguida, nós temos o tema 2014,
que no caso é um tema que traz uma estrutura com 2 colunas, uma barra de menu que fica no topo da página, uma sidebar no canto esquerdo, no centro a lista de postagens e no final nós temos um simples rodapé. Ou seja, esse aqui é um excelente tema e que também já foi muito utilizado para o desenvolvimento de outros temas. Por fim, nós temos uma estrutura de tema um pouco mais moderna e que foi o último tema adicionado na versão padrão do WordPress, o tema de nome 2015. Como a gente pode ver, quando todos os posts são exibidos, cada um ocupa um único bloco. No canto esquerdo nós temos uma sidebar, no centro é exibido o conteúdo e no final nós temos um simples rodapé que ocupa somente o lado direito do nosso tema. Ou seja, é um tema bastante simples, porém é outra excelente opção para nós iniciarmos o desenvolvimento de um novo tema. O nosso objetivo nessa aula foi ter uma visão geral de outras formas que você pode desenvolver um tema. Até porque, a partir da próxima aula, nós iniciaremos o desenvolvimento do nosso tema e nós não utilizaremos nenhuma base, nem de CSS e nem de HTML. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!